Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Atlantic City, de 1981. Antes de falar sobre o filme em si, eu acho importante trazer uma breve contextualização do que é a cidade de Atlantic City nos Estados Unidos. Ainda no século XIX, esse destino se estabeleceu como um dos principais polos turísticos e de entretenimento da costa leste do país. Era lá que a classe média de Nova York e da Filadélfia ia em busca de praias, relaxamento e ar fresco. A expansão da cidade e de sua infraestrutura foi acelerada, fazendo dela um polo econômico dos mais importantes. No final dos anos 1970, a cidade também legalizou os cassinos, mas nessa época já era impossível ignorar o que Atlantic City havia se tornado de fato. Uma cidade envelhecida, decadente e recheada de problemas sociais. E é exatamente dentro desse contexto que o filme que a gente está analisando aqui hoje se desenrola. You're not planning on leaving town yourself, are you? I want to make it here. I really like this town. You know, I want to be a dealer. I think Atlantic City's the greatest. Assim como as milhares de pessoas da vida real que foram para Atlantic City em busca de empregos de boa qualidade, renda e prosperidade, o filme nos apresenta a garçonete Sally. Ela trabalha em um bar comum e tem uma rotina simples e repetitiva, típica de uma assalariada. O apartamento onde ela vive é antigo, fica em um condomínio bem deteriorado e cujo entorno é um símbolo daqueles tempos. Obras intermináveis, barulho, demolições que contrastam com cassinos novos e monumentos de gosto bem duvidoso. Repare no choque visual que isso provoca logo no início do filme. Apesar de ser uma cidade praiana, ela não é atraente, ela não enche os olhos, não te deixa confortável. O lugar em si não tem identidade, é na realidade artificial e pasteurizado. E nesse contexto nós somos apresentados a outros dois personagens, a Chrissy, irmã da Sally, e o Dave, ex-marido da Sally, que engravidou a Chrissy e fugiu com ela algum tempo antes. A intenção deles nesse retorno à cidade é conseguir vender uma mala cheia de cocaína que havia sido roubada de mafiosos na Filadélfia. I think he's due for a real big break in this one. You can stay here tonight. No mesmo prédio da Sally vive também um homem mais velho chamado Lou, que diz ter sido colega de cela do lendário Bugsy Siegel, um dos mafiosos mais célebres dos Estados Unidos e que já rendeu até filme indicado ao Oscar em 1991, cuja análise está disponível aqui no canal. Mas se é que ele já teve algum glamour ou status social, certamente esses dias ficaram no passado. O Lou passa seu tempo ou administrando uma espécie de jogo do bicho nas comunidades mais pobres da cidade, ou cuidando da Grace, uma viúva reclusa. Ele também sempre observa à distância o ritual diário da Sally ao voltar do trabalho. Para tirar o cheiro de comida e especialmente dos frutos do mar da pele, ela passa limão nos braços, no colo e no pescoço. Essa é a cena que abre o filme e que simboliza a relação entre os dois protagonistas. Ela é uma mulher jovem, inocente, ainda não contaminada pela obscuridade que é a vida no limite da legalidade. E exatamente por isso ela tenta limpar diariamente os resquícios disso com limão. É um ato ao mesmo tempo poético e simbólico. Do outro lado, esse homem maduro contempla não só a beleza física daquela mulher, mas principalmente a pureza de uma existência que ele próprio já tinha perdido décadas atrás. É uma relação não só de desejo, como de admiração, respeito e até proteção. O Lou olha para ela também com um certo remorso de não ter conseguido trilhar um caminho mais virtuoso para si próprio. Teach me stuff. Like what? What you know. You want information or wisdom? Both. I'll think about it. Na minha opinião, a construção desse relacionamento entre os dois protagonistas é um dos pontos mais interessantes do filme,
principalmente pelos contrastes. A Sally e o Lou têm origens diferentes, idades diferentes, vivências e visões de mundo divergentes. Mas ao mesmo tempo, eles precisam um do outro para permanecer vivos. E mais do que isso, funcionais. Um alimenta o outro. A falta de malícia da Sally faria ela sucumbir mais cedo ou mais tarde, assim como aqueles prédios em volta dela. E não fosse o frescor e a jovialidade da Sally, o Lou definharia progressivamente, amargurado por uma rotina decadente e desinteressante. É um relacionamento que se impõe em meio a circunstâncias totalmente adversas e que não tem como objetivo primário o sexo ou a construção de uma família. Acima de tudo, é uma existência simbiótica por admiração e conveniência. E tudo fica ainda mais entrelaçado quando o Dave é morto pelos mafiosos de quem ele tinha roubado a mala de droga. Por ter participado do esquema intermediando a revenda da mercadoria, o Lou passa a estar diretamente envolvido, correndo inclusive risco de vida. Are you all right? Esse é um filme menos lembrado da temporada de prêmios, mas nem por isso menos virtuoso. Além de ter sido eleito como o melhor do ano pela Associação dos Críticos de Los Angeles e pela Associação Nacional da Crítica Norte-Americana, ele também venceu o prestigiado Leão de Ouro no Festival de Veneza, empatado com Glória, de John Cassavetes. Também foi e continua sendo aclamado pelos especialistas, e em 2003 foi um dos selecionados para fazer parte do Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso Norte-Americano. E eu corroboro desse entendimento, viu? Atlantic City é um filme excelente na sua proposta, na construção da história e principalmente na execução. Da Academia, ele recebeu indicações nas 5 categorias consideradas mais nobres: melhor filme, direção, ator, atriz e roteiro original. O roteiro, escrito especificamente para os cinemas, ficou sob a responsabilidade de John Guare, que naquele momento já era reconhecido pelo seu trabalho no teatro. A indicação ao Oscar veio em um texto sólido, coerente e que não tem pressa para entregar os elementos ao espectador. É um trabalho maduro, feito com muita segurança, que não se rende aos clichês ou às fórmulas fáceis. Existe uma aura de frescor e também de sofisticação, além de muita qualidade no desenvolvimento dos personagens. Além disso, o pano de fundo traz muita sensibilidade pelas analogias que aqueles relacionamentos fazem com a situação da cidade. E para completar, o espectador fica preso à história até o final, aflito pelo desfecho. Um trabalho da mais alta qualidade. We have to be very careful of our people and who they know. Listen, if this guy loved you, he would have shown up sooner or later anyway. You know what I mean? So love is the point here. Yeah. A dupla de protagonistas também foi fundamental para o resultado, e me chama muita atenção a segurança que a jovem Susan Sarandon, então com pouco mais de 30 anos de idade, conseguiu imprimir na película. É um papel que exige muita versatilidade emocional pelas reviravoltas da história, mas ela consegue entregar tudo com grande naturalidade. Eu gosto da sutileza com a qual ela vai se aproximando do Lou, da construção daquele laço pessoal e do contraste disso com os momentos finais, onde ela aparece claramente transformada e amadurecida. A cena dela dirigindo o carro é a cereja do bolo nesse sentido, já lá no final. Por esse trabalho, a Susan Sarandon recebeu a primeira indicação ao Oscar de melhor atriz da carreira, fato que ela só repetiria uma década mais tarde no icônico Thelma e Louise. E o seu companheiro de tela não poderia ser mais icônico. Burt Lancaster já era um astro histórico do cinema norte-americano, tinha estrelado o marcante A um Passo da Eternidade, de 1953, e inclusive vencido o Oscar como protagonista de Entre Deus e o Pecado, de 1960. Aqui ele aparece claramente envelhecido, mas com a mesma excelência que marcou a sua carreira ao longo do século XX. Sai um pouco a aura do galã e entra a figura do homem maduro, desenrolado, cavalheiro e também vulnerável. A forma como ele transiciona de uma figura dominante, daquele homem que observa uma garota pela janela lá no início, para como ele se abre ao lado dela na cama já no final,
é de uma excelência ímpar. Por isso mesmo, a indicação que ele recebeu da Academia como ator protagonista, quase 20 anos após a última lembrança de seus pares, foi mais do que merecida. I watch you. Huh? The place where we live. I watch you. O diretor responsável por esse trabalho foi o francês Louis Malle, que naquele momento era o namorado de Susan Sarandon. Até hoje, ele é reconhecido como um dos nomes mais versáteis do cinema, por ter liderado projetos que foram de O Mundo Silencioso, de 1956, ao lado de Jacques Cousteau e vencedor da Palma de Ouro em Cannes e também do Oscar de Melhor Documentário, até a comédia satírica Loucuras de uma Primavera, de 1990. Mas teve também espaço para o autobiográfico Adeus Meninos, de 1987, e para o suspense Ascensor para o Cadafalso, de 1958, notadamente um de seus trabalhos mais lembrados. Nessa época, ele já gozava de prestígio internacional e, por isso, as companhias produtoras do filme, que por sinal eram de origem francesa e canadense, lhe escalaram para o projeto desde que ele fosse capaz de finalizar os trabalhos até o segundo semestre de 1979. Ele não teve nenhuma quantia exuberante de dinheiro e tampouco todo o tempo do mundo para colocar o filme nas salas. Mais do que um projeto autoral independente, foi o prestígio internacional do cineasta que motivou as empresas a seguirem com a produção. O filme é cirúrgico, sem deslizes na direção. É um trabalho firme, sério, linear, respeitoso ao roteiro e com alta capacidade de conexão com o público. Não é um filme pipoca e nem tem essa pretensão. Também não diria que ele tem um gênero clássico definido. Na realidade, ele se impõe pelas grandes qualidades da história e pelo manejo das cenas. Tá tudo muito bem encaixado, existe um amplo cuidado narrativo e a divisão dos atos fica evidente pela evolução dos personagens. Depois que terminar de assistir, reveja as cenas do início e do final para comprovar como existe uma real evolução de tom, que vai dos personagens aos enquadramentos. Algo que somente os bons diretores conseguem atingir com excelência. Louis Malle recebeu a sua única indicação ao Oscar de melhor direção por esse filme, sobre o qual ele comentou em uma entrevista concedida no início de 1980. J'ai voulu faire un film qui soit sur un sujet un peu macabre, comme ça, un peu angoissant, d'essayer de faire un film qui soit un film drôle et un film ironique, pas méchant, mais un peu agressif et surtout avec des personnages qui existent et qui soient des personnages humains et qui soient touchants. Et c'est donc une histoire de personnes, si vous voulez, avec la ville qui est là derrière, très présente. Depois da premiere em Veneza, Atlantic City estreou na França ainda em 1980, mas chegou no circuito norte-americano apenas no ano seguinte. E assim, tornou-se elegível para a temporada de prêmios 1981. Pelas limitações orçamentárias, infelizmente ele teve circulação limitada e perdeu parte da força no caminho rumo ao Oscar, mas nem por isso definhou. Atlantic City é seguramente um dos grandes filmes de 1981 e deveria ser mais lembrado por isso. Afinal de contas, ele é capaz de oferecer o essencial para qualquer grande obra do cinema: roteiro consistente, direção segura e atuações acima da média. You saved my life. E você aí que me assiste, já teve a oportunidade de assistir Atlantic City? Gostou do resultado? Deixe aqui embaixo o seu comentário, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Também vai ser muito bacana se você puder se tornar um membro do canal, tendo acesso a vantagens exclusivas. E a gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria máxima do Oscar 1981, sendo que a próxima atração vai ser um dos maiores filmes daquele ano, Reds. Te espero aqui.